Bom dia, boa tarde, boa noite, planeta Terra. Adelmo Lima, São Paulo, histórias que encantam. Hoje vamos ter a honra de trocar uma ideia, conversar, ter um papo muito rico, né? Começa a Tita, Senzala, Ubá. Boa tarde, minha querida. Boa tarde, mestre. Tudo Obrigado pela bem? honra. Como vai? Eu que Agora tá ótimo. agradeço. Que bom. Tá em Ubá? Sim, estou em Ubá, Tá quente aí? Minas Gerais. Muito, muito quente. Que Aqui é muito legal. quente. Acredito, acredito. São Paulo tá quente, que é lugar frio. Tá pegando fogo aqui. Tô de ventilador aqui, mas tudo bem. E aí, que legal. Ubá é sul de Minas, norte de Minas. Zona da Mata Ah, Mineira. Ubá é a Zona da Mata Mineira. que maravilha. Ubá tá entre Juiz de Fora e Viçosa. É um Ah, trajeto, se você fazer uma comparação. sim, sim, sim. Já tive muita vez lá em Juiz de Fora. Em Viçosa eu não tive a honra de estar, não. Nem Ubá, acredito. Nunca fui em Ubá. Mas Juiz de Fora eu fui várias vezes já. Ah, sim. Terra boa. Mas, mestra, primeiramente agradeço a oportunidade de conversar contigo, tá? Nessa tarde maravilhosa de quarta-feira, perfeito? Saber um pouquinho da tua história. Perfeito. O que nós queremos saber, na verdade, mestra, começou capoeira onde? Quando? Com quem? E qual foi a sua relação emocional com a arte? Que é isso que nos interessa. Por favor. Então, eu comecei capoeira em 1983, Caramba, com o mestre Sérgio Sabatini, que veio do Rio de Janeiro, formado pelo mestre Salles, também lá Salles. da Baixada. E quem me apresentou, na verdade, foi o meu irmão, Tarcísio Ribeiro, foi que Hum, começou primeiro capoeira em 78, quando o mestre Sabatini chegou na cidade de Ubá, organizando, colocando em academia, né? A primeira academia de capoeira oficial na cidade, foi a do Mestre caramba. Sabatini. E aí o Tarcísio foi levando os irmãos aí, me levou. Na verdade, a minha relação com a capoeira, ela sempre foi muito intensa, assim, por causa da família. Meus Sim. irmãos todos faziam capoeira, então eu sempre tive uma relação muito intensa com a capoeira. Eu nunca parei com capoeira, assim, às vezes eu estudava à noite, mas no final de semana eu estava praticando capoeira, entendeu? Sempre Hum. gostei muito de viajar. Em 86, eu fui num primeiro evento grande de capoeira do Mestre Pinheiros, em Juiz de Fora. Foi um Grande evento primeiro. grande. Então eu sempre tive muito participativa dentro da capoeira, entendeu? Que legal, que legal. Mas o que que teve na capoeira quando o seu irmão te levou que te fisgou? Que não é só o fato do irmão levar. Alguma coisa fez que você ficasse na capoeira. Eu acho que, no caso, eu sempre fui uma menina muito de 10 irmãos, né? Eu fui a 10 primeira mulher, irmãos? sim, Opa! 10. E a primeira mulher, né? Então, das mulheres, são 4 mulheres, eu sou a mais velha. Hum, E eu sempre gostei muito de luta, né? Da hum, parte de luta. Então, eu acho que isso me atraiu um pouco na época, porque era o que a gente gostava, vivia, né? Com os irmãos também. Então, eu acho que foi isso que me atraiu. Também não posso dizer que. Eu não sei. Assim, eu acho que eu fui sendo é, contaminada pela capoeira, contaminada pela entendi. arte, entendeu? Aos poucos ela foi me contando de uma forma que foi me deixando ficar. Que Estou até hoje. fantástico. Então não houve muito impacto, não. É quase fosse um roteiro natural da vida, né? O adentrado da capoeira. Sim, porque a família de 10 irmãos, e aí os irmãos todos estavam praticando. Na cidade, a gente não é de uma família simples, que não tinha condições de pagar outra atividade, assim, Sim, com recurso, entendeu? Então, esse mestre Sabatini, os mais velhos pagavam, e como eu era mais nova, criança, a gente não pagava.
E os pais, meus pais, sempre estiveram presentes, meu pai sempre esteve muito presente nas Que rodas de legal. capoeira, Sério? participando, minha mãe levando a gente. Então, eu acho que como aquela coisa da família estar presente, estar ali próximo, e, né, e aquilo que eu te falei, foi contaminando a gente de uma forma que chegou um momento que ela me agarrou e falou assim: não, você não vai fugir mais não, você não vai sair daqui mais não. Te quero aqui. E estou. Que engraçado, né? Eu tenho conversado com muitas pessoas, né? Mulheres principalmente, graças a Deus, mas uma ou outra que a mãe impulsiona. A grande maioria das mães, não, não quero não, porque é coisa para homem, vai te masculinizar, né? Vai ser violento para você, entendeu? E no caso, e coisa engraçada, você queria gostar da luta, entendeu? Que não é que é prioridade do ser humano, masculino e feminino, mas que não é da cultura de algumas famílias. Na minha filha não vai lutar, minha filha vai fazer um balé, vai fazer uma coisa parecida. Aham. Você gostava da luta, entendeu? Parece ter um antagonismo, né? E a tua mãe colaborando com isso. Me fala da sua mãe, Sim. achei interessante. A minha mãe foi uma mulher muito guerreira, referência, sabe? Uma mulher que, na verdade, eu perdi meu pai, eu tinha 15 anos. Então, Puxa, meu pai faleceu e a gente ficou muitos filhos com minha mãe para cuidar, né? E os mais velhos ajudando. Então, minha mãe lavava roupa, ficava em casa para lavar roupa, para ajudar, entendeu? Os irmãos eram engraxates, trabalhava como engraxate, depois um foi trabalhar no cartório, foi se formando. Aí a gente foi, a mãe tá buscando, forçando a gente a estudar, buscando, né, que todo mundo pudesse estudar, mas então minha mãe ela sempre foi uma mulher muito participativa, muito boa. Ela participou da minha formação na capoeira até a corda marrom e vermelha, amarela e vermelha, que era a corda que a gente usava antes da vermelha. sim. E ela só não participou da minha formatura porque ela faleceu antes, um ano antes. Puxa, um ano. Então, um ano antes da minha formatura, foi em 2012, e a minha Hum, mãe faleceu em 2011. poxa, Então, a gente, e ela não curtiu isso, assim, hum, presencialmente, né? Mas é, tenho certeza que ela estava sim, presente. E ela sempre absolutamente. participou, sempre gostou de viajar, de ir para o Rio, para a gente ver a gente receber corda, entendeu? Então, era uma mulher que ela não impedia a gente de fazer. Caramba, É, que o que, fantástico. o que, o que os filhos quisessem fazer, ela apoiava, entendeu? Que fosse coisa boa, né? Sempre apoiou. Rapaz, precisamos de uma estátua de uma mulher dessa, hein? As pessoas sabem. Exatamente. Porque não que as Sim, outras não mereçam, é claro. A minha, por exemplo, me proibia a capoeira assim, de forma muito difícil, muito triste, né? E minha mãe vive até hoje, tem 82 anos, a amo, está em Brasília, mas ela assim, ela me perseguiu anos. E quando eu vejo com a mãe, apoiava, assim, ela tá. Porque a gente está falando isso dos anos 70, 80. Ela tá, 80. a tua mãe, porque ela não tava, ela não era inconsequente, ela tinha amor pelos filhos. E se ajudava na Sim, capoeira, que é uma atividade mal vista, ela tinha uma antivisão. Então, ela tinha um protagonismo próprio dela, né? E tinha esse cuidado com a cultura. Muito interessante isso. Isso é muito importante sim, registrar. sim, sim, É uma história bonita. sim. E seu pai, a Gostava de fazer participação dele? caminhada. Então, Oi? meu pai, ele participou pouco, porque, né, a gente perdeu ele cedo. Então, Sim. eu entrei com 13 anos, com 15 anos ele faleceu. Mas esse pouco período que... Na verdade, quando meu irmão começou a fazer capoeira, meu irmão fugia das aulas, da aula à noite, para poder fazer capoeira. E ele conta uma história de que um dia meu pai pegou. Meu pai era, na verdade, a gente tinha um pai muito bravo, muito Sim. violento, era alcoólatra, entendeu? Então, Hum, a gente viveu isso, mas mais trabalhador, chegava, pedreiro, e o que podia fazer, ele fazia, tanto que eu nasci numa roça, que a gente chama de olha, roça.
Sim. que é a zona rural, né? E eu vim para a cidade com 3 anos, porque o meu pai falou com a minha mãe assim: bom, a gente vai. Depois eu vou pegar uma foto ali para você ver uma foto da roça ali que a Que gente legal. tinha. Meu pai falou assim com a minha mãe: bom, a gente vai. Nós vamos mudar, nós vamos sair daqui, nós vamos para a cidade, para que os nossos filhos tenham mais oportunidade Olha que do que a legal. gente tem. E quando ele Fantástico. veio para a cidade, eu vim com 3 anos. Então, ele começou a trabalhar como servente, depois virou pedreiro, virou carpinteiro, e minha mãe trabalhando também, engordando porco, e foi dando estrutura para a família. Aí comprou o terreninho, fez uma casa, entendeu? Construiu a casa com o trabalho deles. E assim foi. Então, como meu pai ele era um fumante, bebia, e aí, Ah, né, com 48 anos, ele infartou. E infartou e entendi. a gente viu meu pai infartar todos os filhos, viu o pai infartando em casa, morrer em casa, entendeu? Caramba, que coisa, né? É, É. é, é coisa da vida, né? Faz parte. Mas é importante que Mas essa. o pouco que ele participou, que ele esteve presente com a gente na capoeira. Então, quer dizer, ele falou com o meu irmão. Então, já que você está fugindo da escola para fazer capoeira, então vai para a capoeira. E passou a acompanhar. Que legal. Existe uma relação muito interessante na família, que é a intimidade. Existe interação. O que é interação? O pai e a mãe têm filhos que dá ali a comida, dá um quarto para dormir, dá uma boa cama, ou razoável, dá uma televisãozinha hoje em dia, aqui em São Paulo, né? Dá um celularzinho, e isso aí passa a interagir com o filho. A interação é algo, igual mais não o ovo, né? A interação é a casca do ovo, entendeu? E poucos pais, infelizmente, muitos, considero, mas poucos em relação à quantidade geral, têm uma intimidade. O que é essa intimidade? Conectar o coração com o filho, entendeu? Porque isso aqui cria histórias, né? Quando você tem uma conexão muito Uhum. profunda, vai passar assim 200 anos, vai passar assim a vida inteira. Quando você lembra daquele momento, o coração até aperta assim de alegria, né? Tem saudade no meio também, é Sim, claro. É este que é o momento sim, de interação, é este momento que fica da intimidade. Porque as interações, você não lembra. O dia a dia, entendeu? Parece sim, uma coisa mecanizada. E que legal que seus pais, né? Seu pai com menos tempo, sua mãe com mais intensidade, construiu essa intimidade, né? De sim, coração com sim. vocês. Parabéns, muito bom. Fico feliz com isso. Isso ajudou no teu trajeto na capoeira? Óbvio, mas é bom perguntar. Sim, sim, ajudou muito, porque eu vejo a capoeira como uma família. Assim, eu Sim. vejo que tem os problemas, né? Que a gente tem os problemas, os alunos têm os problemas, e muitos às vezes chegam e vê a gente como amigo e chega e desabafa, né? E se sente à vontade para poder estar próximo. E tem aqueles que a gente também sabe tem que estar atento, né? Que não é tão, não gostam, né, tanto de falar. Então eu vejo a capoeira como uma família. E isso me faz entender muitas coisas que acontecem na capoeira, entendeu? Olha que fantástico. Essa percepção da família e a capoeira como família também é legal, porque eu chamo isso de uma projeção. O que é uma projeção? A sua família criou uma cultura de relacionamento e de intimidade. Isso aí você guarda para a vida inteira. Não tem jeito de tirar isso aí. Quando você tem outro ambiente coletivo, como a capoeira, que tem relação emocional, tem relação de musicalidade, de ideal de vida, entendeu? Você projeta também esse ambiente familiar, esse sentimento na capoeira também, de forma positiva ou negativa, cada um baseado na sua própria cultura. Porque quando você leva a capoeira, o que você leva lá? Não é só seu corpo, né? Você leva a sua história, sua emoção, as Sim, coisas ruins que sim, você viveu na família e as coisas boas também. E lá você começa a reproduzir isso aí. Se você não tem controle emocional, por exemplo, quem tem um problema com o pai, chega lá e começa a ter problema com o mestre. Discute, é rebelde, papá, porque é uma projeção. Até o cara entender, opa, eu uhum. preciso melhorar a minha relação. Até foi mais ou menos isso que você fez com o seu trabalho de capoeira, dentro, no caso do Senzala, quando conheceu ele. Sim,
Que fantástico, fantástico. E é muito interessante. E quando você fala que percebe alguns problemas, é porque a família é um micro-universo também, né? Um monte de emoção. Sim, sim, cada um de nós somos únicos, individuais, e a gente tem que ter a percepção de entender cada um, assim, né, com os seus problemas, com os seus questionamentos, né? Então, numa família de 10 irmãos, eu conheço cada um dos meus irmãos, né? Como Caramba, que se comporta, como cada um né? O jeito de cada um. Então, para sim, que a gente possa se dar bem dentro da família, é você respeitar essa individualidade de cada um. Uns são mais explosivos, aí você já sabe que, opa, peraí, tem que ficar mais calmo, o outro consegue ouvir melhor, o outro não consegue ouvir na hora de uma discussão, só depois. Então, você vai conhecendo isso. E na capoeira também é assim, o aluno também é assim. Tem aquele aluno que ele é chegado, que ele é ciumento, que você não pode, né? Aí tem aquele que você chama atenção, ele gosta porque ele precisa daquilo, de ser notado, né? hum, Tem aquele que não aceita ser chamado a atenção naquele momento, você tem que conversar mais no cantinho depois. Então, a gente tem que saber utilizar isso, entendeu? Né? Na verdade, é uma psicologia que a gente tem, que a gente aprende dentro de uma família de 10 irmãos, entendeu? não, com certeza. Tem estudo que diz que a humanidade tem 12 personalidades, né? Você conheceu 10. Não, 11. Entre seu pai e sua mãe também, né? Quer dizer, Então foi 12, né? exatamente. Então, o laboratório era muito bom e rico, né? Aí entra no meio da capoeira, Sim, que é um lugar onde é profícuo em personalidades diversas, né? Como na família tem cara que quer aparecer, tem cara que é mais tímido, tem menina que é exibida, tem menina que é mais tímida, uma mais atirada, outra é o sim, piadista. A conta piada do cara que é seco, sim. a conta piada do cara fica calado assim, o cara tá rindo por dentro, gostou da piada, mas não expressa, né? E isso é muito legal, Aham, interessante, porque quem trabalha com público, e capoeirista trabalha com público, né, pessoas diversas, e por ser muito íntimo, né, uma vez muito fechado, então é obrigatório estar sempre se ralando, né, sempre se encostando, sempre chamando atenção, ou ensinando, ou fazendo sim. perguntas, a gente passa a desenvolver muito a nossa percepção, que é uma alta faculdade mental. E essa percepção cria a gente que uma leitura da pessoa. Então, muitas vezes chegou, já aconteceu contigo, com certeza, chega o aluno, quando chega na sala assim, epa, está com algum problema. Opa, então está muito Sim, bem. Já aconteceu? sim. Já. E várias vezes acontece, né? Que a gente já, opa, peraí, tá tudo bem aí com você? E aí? Tá tranquilo, né? Aí depois você vai ouvir, aí você percebe que, né, realmente. E a gente tem que tomar esse cuidado, né? Porque, por exemplo, eu lido com criança, mestre, Muito legal. de 1 ano, porque eu dou aula para maternal, Que educação maravilha. infantil, Essa é minha dou praia. aula para adolescente, dou aula para todas as faixas etárias e dou aula e trabalho com idoso. Então eu Caramba. trabalho, então eu trabalho com criança, porque é o desenvolvimento, né? Você percebe aquele desenvolvimento da criança, a construção, né? Do desenvolvimento físico, psicomotor, e aí você vai para o adolescente, você também já vê quem foi bem trabalhado isso na infância, lá atrás, quem não teve essas habilidades bem trabalhadas, no adulto também. Aí você vai no idoso, você vê que perdeu todo aquele equilíbrio, toda aquela, né, aquela massa, aquela coordenação, foi Perfeito. perdida aí que você tem que fazer esse trabalho novamente, né? Resgatar isso aí para buscar contribuir para isso, para fortalecer esse grupo. Então, e aí você percebe que em todas essas faixas etárias, o indivíduo é único, né? Tem Sim. aquela criança de 1 ano que é espoleta, que ela quer chamar atenção o tempo todo e não sei o quê. Então, todas as faixas etárias têm isso.
e como que você vai trabalhar isso a favor, Exatamente. né? Para melhorar, para contribuir com essa pessoa, com esse indivíduo, com esse aluno, entendeu? Que fantástico. Então, quer dizer, a gente, como professor de capoeira, que tem uma aproximação muito profunda, né? Porque eu não vou falar das outras lutas, porque eu nunca fiz outra luta, né? Eu não sei como é que é um tatame, por exemplo, e nem como é que é um ringue. Nunca participei disso. Mas deve ser rico também. E não estou falando não na questão técnica, na questão da intimidade, da proximidade. A capoeira me obriga muito a estar dentro. E eu tive um problema. Eu estou casado há 16 anos. Quando eu conheci minha esposa, eu tinha 40 anos. Ia para os 40 anos de idade. E naquela época eu assistia muito filme de dinossauro. Eu morava sozinho, dava minha aula, chegava em casa, assistia muito filme. Tinha uma VHS, era época VHS ainda, muito filme de dinossauro. O filho dela tinha 3 anos de idade, assistia comigo a tarde todinha. Eu chegava em casa às 5 horas da tarde, ela também. Ficava até de noite para levar para casa deles, né? Aí passou. Depois, hoje em dia, eu nunca nem gosto nem de ver dinossauro. E me aprofundando. Mas olha como é que é a coisa. Me aprofundando mais no lado de capoeira, eu dou aula de capoeira infantil também há 38 anos, né? Já há bastante tempo, muita experiência. Aí eu comecei a ter umas reflexões. Tipo assim, quando você pula uma fase, e há fase que espera. Tipo assim, a infância, eu acredito, hoje eu tenho uma filha de 8 anos de idade, eu faço o possível para esticar o máximo possível a infância dela. Eu quero que ela seja infantil até os 10, 11, 12, 13 anos, ser menininha, para ter solidez emocional, entendeu? Ter concretude emocional. E não ser uma adulta infantil, porque, tipo assim, tem pais, não, minha filha tem que amadurecer rápido. Não tem que amadurecer rápido. No processo natural. Então, no meu caso, eu quebrei várias fases, que meu pai não deixava fazer um monte de coisa. Eu adorava filme de dinossauro, eu lembro disso. E chegava em casa assim, quando eu ligava a televisão escondida, aquela televisão grandona, preta e branca, sabe? Ele se falava nada, chegava e pum, desligava na minha cara. Eu queria morrer. O que acontece? É que ele ficou dentro de mim guardado. Anos depois, eu tive a oportunidade de ter uma televisão boa, de achar o produto, e fui reproduzir com 40 anos o que eu não tive com 8 anos de idade. Na infância. Sim, Isso, sim. Pois é. a gente experimenta isso com os alunos, né? Essa fase puladas, essas lacunas. Voltou? Alô? Oi, Oi? tô aqui. Sim, voltou. Voltou. Voltou? Então, voltou. Você entendeu a Ah, dinâmica voltou. que eu falei? Aham, entendi. 40 anos depois você estava reproduzindo aquilo que você não conseguiu viver Exatamente. na infância. E isso, muitas vezes, reflete em muitos adultos infantis. Sim. Adulto infantil, muitos que não conseguem entender, amadurecer, né? Mas não é questão de perder a criança que tem dentro da gente, não é isso, né? Nós não podemos perder essa criança que existe dentro da gente, mas a gente não pode viver sendo infantil a vida inteira. Não pode. E isso é uma autoobservação, né? Fernando Pessoa escreveu algo bem interessante. Eu adoro Fernando Pessoa, escreveu: a criança que fui, deixei na estrada, quando a vim ser o que sou. Hoje, percebendo que eu sou, não é nada, busco a criança onde ficou. Quer dizer, na verdade, está fazendo um retrocesso para poder sarar aquela dor daquela criança, para se libertar e se tornar um adulto pleno. Sim, sim. E a capoeira tem elementos para isso, não tem? Muitos, muitos. Os elementos da capoeira, ele faz com que você viva, ainda mais quando a gente trabalha com criança, que você viva, né, essa criança, às vezes, quando você se propõe, né, a trabalhar com a criança, você tem que se deixar essa criança, né? Entender esse processo da infância. Mas, e quando você já vai trabalhar com o idoso, quando você trabalha com o idoso, aí você tem que estar um adulto amadurecido. Sim. Entendeu? Exatamente. Porque para entender também, muitas das vezes, o que esse idoso
não teve a infância. Ele não viveu essa infância. Muitas vezes, muitos dos idosos que a gente trabalha não teve uma infância legal, teve que trabalhar, né? Desde cedo trabalhar. Depois muitas mulheres casaram e aí foram cuidar dos filhos e não sei o que, aquela vida toda corrida. E aí quando você vai fazer uma atividade, umas brincadeiras, você vê muita timidez. E aí quando elas conseguem interagir, relaxar e se integrar dentro das atividades, elas viram criança. Olha que loucura. Naquele momento. Exatamente. E seria natural no processo de amadurecimento da pessoa. Eu não acredito em evolução, eu acredito em desenvolvimento. Se a evolução fosse tão poderosa assim, nós éramos pessoas, seres humanos maravilhosos, de luz. São mais Sim, infelizmente. Então, a evolução é um processo meio... Mas não vamos entrar nesse assunto, não. Eu acredito no desenvolvimento. Então é o seguinte, criança é criança. Eu não acredito, sinceramente, eu não sei se está contra algum paradigma, alguma determinação de alguém que talvez pode estar assistindo. Eu não acredito no nome adolescente. Eu acredito infância, adulto. O adolescente, eu acredito que é o momento onde a criança está porque hoje o adolescente é uma criança que está atingindo a sua autonomia. E não tem autonomia na adolescência. Entendeu? Porque eu vejo o seguinte, o adolescente, se existisse ET seria um adolescente, porque é uma pessoa, parece um tubo de ensaio cheio de hormônio assim, em ebulição. Então, ele nem se entende, o corpo está crescendo, as emoções estão transformando, o corpo está mudando. E muita confusão, sim. E a mente Exatamente. É confusa. Exatamente. É uma mente... Ele não é mais criança, né? Ele não se sente mais criança, mas também não é um adulto, não tem autonomia. Então, o que ele é essa parte de 12 a 17 anos, ela é muito importante. Sim, que a gente tenha muito cuidado nessa faixa etária. Porque é nesse momento que a gente perde muitos jovens. Porque é nessa confusão mental, entendeu? Exatamente. Então, eu não sou psicólogo, né? Tem aqui nossa amiga Mônica, psicopedagoga, grande amiga nossa. Não sou. Mas o que eu aprendi, a priori, no dia a dia de trabalho, com 38 anos para criança, é o seguinte, depois eu aprendi, cara, hoje eu estudo neurociência, estudo PNL, algumas coisas sobre psicologia, então eu vou agregando algum conhecimento para ajudar, até no meu trabalho diário, entendeu? Então é o seguinte, o insight que eu tive, que me deu a força para poder estudar mais, é que tudo que você ensina para uma criança, vai até os 8, 7 anos de idade, pronto. Tudo que você tinha que ensinar, ensinou ali. Naturalmente. E conceitos emocionais, educação e tudo mais lá. Agora, é o seguinte, quando chega na adolescência, o que acontece com os pais? E a história que a gente conhece. A menina menstrua, por exemplo, a mãe bate. Não é hoje, mas já aconteceu. Já aconteceu no passado em alguns locais, já sabemos. O menino tem a puberdade, entendeu? E quer sentir, e não consegue se entender, aí vai e não tem informação. E o pai dá uma dura no moleque, entendeu? Então a minha chega grávida em casa por falta de informação, engravidou, porque deu vontade de namorar, os hormônios estão à flor da pele, a emoção é confusa e confunde muito a paternidade com o namoradinho, acaba engravidando e é expulso de casa. Já aconteceu vários fatos desses. Então o que eu falo? Eu acredito que a educação vai até os 7, 8 anos de idade. A educação de norma, de coração, essa ligação, essa intimidade. Concretizou ali, é pro resto da vida. Quando chega nessa dita adolescência, eu acho que é hora da observação. Não é hora de educar. Como você vai educar uma pessoa que nem está se entendendo? Que o braço dele está maior do que a percepção dele. Entendeu? O corpo dele é todo estranho. Não é hora de educar, é hora de cuidar. Cuidar, sim, para tomar cuidado com a saúde física, com a saúde emocional. Porque tudo que você ensinar uma criança até os 8 anos de idade, ele, entre aspas, perde tudinho nessa época de adolescência, mas tudo floresce depois na fase adulta. Entendeu? Por causa do amadurecimento. Sim, perfeito. Eu acredito assim,
mais ou menos até nessa faixa etária mesmo. Eu vou até 10 anos, que Sim. até 10 anos você consegue colocar, né, educar da forma como você falou, colocar limites, Sim. mostrar o que é bom, o que é ruim e educar para isso, entendeu? Perfeito. Porque Perfeito. a partir dos 12 anos você não consegue colocar limite, né, nesses adolescentes assim, dessa forma. Não. O esporte, a Exatamente. capoeira, ela é diferenciada, ela contribui, porque ela Sim. tem a disciplina, porque ela tem os fundamentos. Se você consegue colocar os fundamentos do respeito, da hierarquia, né, do envolvimento, da integração, de um estar integrado com o outro, que um depende do outro, que senão não se faz a roda. Aí você consegue orientar dessa forma o adolescente, né? Exatamente. E acompanhar. Sim, sim, sim. É porque a sua presença se torna uma projeção também da mãe que ela queria ter, ou da mãe que ela teve, e você completa aquilo. Ou você tampa o buraco, ou dá uma continuidade. Por isso que a importância de nós educadores, porque a gente reflete aquilo que a gente foi, né? Exato. Então, e nós somos referência. Então, se eu vivi uma violência e propago a violência, o meu aluno, ele vai reproduzir essa violência. Sim, vai, entendeu? exatamente. Se eu não propago isso, o que eu propago? O que eu ensino para esse adolescente? Por isso que muitas vezes dentro da capoeira, eu não gosto muito de campeonatos para adolescente. Porque não sabem. Não. Não é saudável, não. Não sabem. Não sabem. Então, eu, particularmente, tá? Eu, Tida. Então, eu gosto muito de desafiar o adolescente. Ele é o próprio limite dele. O que ele pode... Ele tem que se vencer, né? Exato. Nas dificuldades, né? E para ele vencer a dificuldade, tem o outro, porque o outro faz coisas diferentes dele. Então, Exato. Um completa o outro. Exatamente. E isso é importante. É uma percepção. Eu tive uma experiência dessa, eu era muito maturo ainda, eu comecei minhas aulas, eu comecei a dar aula, na verdade, sozinho, em 85. Entendeu? Eu já dava aula junto com meu mestre há alguns anos, lá em Brasília, e eu fiquei sozinho mesmo a partir de 1985, né? E tinha muito adolescente, assim, um monte. Eu saí da fase de adolescente, eu tinha o quê? 23 anos de idade, era um moleque ainda, né? Ainda estava na construção. E tinha um casal, entendeu? Muito interessante. Aquele casal de adolescente vivia brigando. Aí chegava lá, ela com o bicão, ele com o bicão, né? Aí um dia, depois de tempão lá, ela engravidou dele e tudo mais, e eu não fiquei sabendo. Ela me conversou: ó, mestre, eu vim me despedir do senhor hoje. O que foi? Vai mudar? Não, vou me matar. Então imagina, né? Olha o impacto para mim. Numa sala de aula, no trabalho social, eu não conhecia a família dela, que hoje em dia é fácil conhecer a família. Naquela época não conhecia, mas a garota ia lá, os pais estavam nem aí. Aí eu, caramba, o que eu faço? O que você fez? Eu pensei, tomou algum remédio, alguma doença, algum veneno, né? Eu tomou aspirina, AS, um monte de coisinha. Aí eu peguei ela, levei pra fora, tinha um jardim, tinha que conversar. Aí ela começou a passar mal e eu, por imaturidade, né? Acabou vomitando. Podia morrer ou não tinha nenhum conceito médico, ela vomitou, passou mal e se limpou e ficou boa. Isso foi questão de meia hora, né? E o treino acontecendo lá dentro, lá com os formados meus já dando aula. E quando ele chegou depois, todo marrudo garoto, né? Foi meu primeiro aluno. Achei todo marrudo lá, aí eu falei o seguinte, ó, pra ela, vem cá. Porque eles brigam demais, né? Eu falei o seguinte, você vai hoje na roda, olha a minha cabeça, não tinha que fazer, né? Você vai encher de porrada, pode encher de porrada, tapa, chutar ele à vontade. Aí eu cheguei nele, ó, é o seguinte, ó, hoje vai ter um desafio que você quer. Vou botar alguém pra te bater na roda, mas se você reagir, eu vou te pegar de porrada, moleque. Tá bom, mestre, então você vai ter que aceitar. O que aconteceu? Ela descarregou tudo em cima dele, ele aceitou aquilo ali, entendeu? Porque ele me olhava assim, eu assim, se levantar o pé, tu tá lascado comigo. Entendeu? Hoje são casados, estão bem até hoje. Não sei se aquilo ajudou, mas na minha maturidade, eu fiz o confronto direto. E ela não morreu, ainda bem.
Sim, sim. Hoje eu não faria É, isso. a gente vai aprendendo, né? Tudo é um aprendizado, né? Ninguém nasce Sim. sabendo, né, mestre? Não, Para não. o que devemos fazer. Hoje tem muitas informações, né? Sim. A gente, antes de qualquer coisa, a gente vai, pensar de uma outra forma, conversar, ou agir de uma outra forma. Mas tudo a gente vai aprendendo a trabalhar É, também, vai a lidar com certificando. as situações, Exatamente. entendeu? A gente vai cientificando as coisas, né? E amadurecendo e percebendo que existe coisa muito além, porque a gente está trabalhando com vidas, né? Eu não tinha noção da vida, porque Sim, eu tinha sim. uma família problemática, apesar que meu pai não bebia, não fumava, minha mãe também não, mas a relação emocional era zero, né? Não tinha conexão, era só interação. É por isso que eu falo muito nesse assunto. A gente não tinha interação, a gente não tinha só interação, não tinha conexão de coração, entendeu? Então, Conexão de coração. não tinha, não existia. Eu tive que construir isso na minha maturidade para recuperar um pouco da minha infância e resgatar os meus pais dentro do meu coração. Então foi um processo assim, muito dolorido para mim, mas eu consegui. Meu pai morreu com um livro meu no peito, feliz a vida, tomar lá, e depois de quase 40 anos depois que eu saí de lá da minha casa, tá bom? Mas hoje é um processo que, tipo assim, hoje constrói com mais facilidade, tendo filhos, tipo assim, eu trabalho com capoeira há 38 anos, trabalho com capoeira infantil, a minha filha tem 7. Mestre, o que eu aprendi desses últimos 7 anos, coisa absurda, eu era quase um analfabeto em educação infantil, e eu já dava aula há anos, há 30 anos, e eram boas aulas, eu gostava, eu tinha sucesso, mas como faltava para mim essa experiência que eu dei com minha filha. Então ela virou meu hamster, né? E ela me ensina muito. Aham. Sim, sim, sim. Me passa informação, mais É, informação relacionada ao sentimento infantil. sim. E, Isso é muito bom. e vira coisa muito concreta, né? Mestre, o seu mestre já era da Senzala? O mestre Sabatini, o primeiro mestre, não, Hum, né? O primeiro mestre, como eu te falei, ele foi formado do mestre Salles, do Rio de Janeiro, que o mestre Salles é formado do mestre Paulo Gomes, né? um grande Então, Paulo Gomes. então foi essa árvore, assim, né? Eu vim dessas raízes aí. Quando Legal. eu cheguei na Senzala em 91, através de uma amiga que apresentou o grupo Senzala para o meu irmão Tarcísio. O Hum, primeiro contato que a gente teve foi com o mestre Tarcísio teve com o mestre Tony Vargas, porque essa sim, aluna, essa menina amiga, a Inês Mota, ela é aluna do mestre Tony, só que ela veio morar em Ubá e olha começou só. a treinar com a gente nessa academia, na Sim, academia do mestre Sabatini. Então ela começou a treinar com a gente. E aí começou a falar com o Tarcísio, com meu irmão, poxa, vocês têm uma capoeira bonita, vocês precisam sair daqui, e viajar mais, vão lá conhecer meu grupo, conhecer o meu mestre, vocês vão ver que vocês vão desenvolver muito mais, assim. É aquela coisa do aluno querer apresentar a gente para um outro grupo, né? Para um outro sim, mestre. sim. Só que aí quando a gente chegou, quando o Tarcísio chegou no Rio, conversou com o mestre Tony, foi na academia do mestre Peixinho, na Angrença, treinou, Sim, ele Travessa ficou Grandes. doido, É, na né? Travessa Angrença. Aí ele ficou doido, ele falou, aí quando ele voltou, ele falou, gente, aí nisso nós tínhamos fundado, em 90 nós fundamos aqui o nosso grupo, que é o Grupo Guerreiros de Zumbi, né? Ah, Que Grande era Zumbi, que legal. um espaço da academia, que existe até hoje, o espaço, só que foi modificando, na academia do meu irmão, do Tarcísio, na casa dele. E aí nós fomos, então, para o Rio, aí o Tarcísio voltou e falou, gente, nós vamos entrar para esse grupo, não tem jeito. E aí conversou com o mestre Tony, se ele podia assumir a gente, aí o mestre Tony falou que não, naquele momento ele estava fazendo outras coisas, mas que iria apresentar a gente para um mestre que acabado de se formar, que é o mestre Ramos formou em 90, né? Ah, Que Ramos. acabado de se formar
e que era para a gente ir aí o Mestre Peixinho mandou um convite para o nosso grupo ir para a gente ir num evento dele, do Mestre Peixinho, em 91. Aí nós fomos, também no mesmo ano, fomos no evento do Mestre Peixinho, e lá o Mestre Tony apresentou a gente para o Mestre Ramos. E aí a gente acertou com o Mestre Ramos para ele vir em 92. Ele veio aqui em Ubá em 92, já em março de 92, para dar uma aula para a gente. E aí a gente ficou encantado assim, com o sistema, com a capoeira que o grupo jogava, entendeu? Sim. E aí meu irmão falou, não, a gente vai seguir com ele. Perguntou se ele queria assumir, e o Mestre Ramos assumiu a gente. Inicialmente meio assim, né? Porque esse povo da roça, né? Lá do interior, será que vai dar conta, né? Exatamente. Do recado? E aqui nós somos 3 mestres formados, aqui em Minas, aqui, desde o início. Mestre Tarcísio, mestre Luiz Cláudio, mestra Tida, e esse ano ainda temos a formatura da minha irmã, que é contramestra, que é a contramestra Lilica. Ah, que maravilha, parabéns. E como é que foi o impacto de vocês ver toda aquela energia do Mestre Ramos, hein? Então, eu acho que isso que a gente sempre buscou isso, sempre teve isso, como eu te falei. Eu sempre gostei da luta, né? Sim. E quando o mestre chegou, que ele era tinhoso, né? Ele é tinhoso até hoje, mas antes ele era pior, ele era malvado, mal. Eu sei. Eu sei. Então, e chegou com aquela energia dele, com aquele cantar, com aquilo tudo ali. Aí veio, né, a primeira vez o mestre Marrom esteve presente, junto com ele. O mestre Marrom esteve aqui em 92 junto com o mestre. Hoje é angoleiro, mas também uma referência, né? Sim. E aí, o mestre Ramos, nós encantamos com ele. Aí falamos com ele, aí tiramos o nosso cordel, colocou corda crua e começamos a caminhada. E aí, em 92 mesmo, o mestre deu corda azul, que é a corda... O Tarcísio já era mestre, aqui, cordel verde e branco. O meu irmão José Ribeiro, que hoje não está na capoeira por enquanto, também era verde e branco, mestre. Eu era contramestra e o mestre Luiz Cláudio era contramestra. A gente tirou e colocou corda crua. Caraca. E aí, em 92 mesmo, o mestre Ramos deu corda azul para o Zé Ribeiro e para o Tarcísio, e corda laranja para o contramestre Luiz Cláudio. E eu não recebi a corda laranja, e eu fiquei sem receber corda no ano. Estava junto com eles. E aí isso me mordeu, assim, eu fiquei mordida com isso, sabe? Aí isso... É engraçado, né? E aí eu fiquei mordida com isso e comecei a treinar. Eu e essa minha amiga Inês, que também ela era corda amarela no grupo, e aí começou a treinar, nós duas começamos a treinar. E aí quando foi em 93, eu recebi minha corda laranja aqui, em Ubá. E o mestre Peixinho, depois que eu recebi a corda laranja, me perguntou se eu já não ia montar uma turminha. Me autorizou a começar um trabalho com capoeira como corda laranja. Quando eu falei para ele, poxa, mas eu peguei corda laranja agora, mestre. Ele, não, mas esse é o tempo de capoeira. Ele, exatamente. Conta, você já sabe. Com certeza. Com certeza. Aí você não parou. E aí eu comecei a dar aula para criança, depois montei turma feminina, e assim foi. Aí em 96, 95 eu me casei, 96 eu fiquei grávida, e assim foi, nunca parei. Que maravilha, que maravilha. Existe um saudosismo muito grande quando se fala em senzala. Eu tenho um grande respeito pelo senzala, até porque eu tenho uma ligação indireta, né? O meu mestre é de Brasília, o mestre Barto. Ele foi formado pelo mestre Arraia, aquele que veio lá da Bahia, década de 60, filho de um primeiro ministro da República Federativa do Brasil, negro, que é o Adenor Benjamin. Eu não sei nem qual é a pasta dele. Trouxe o filho dele, adolescente, dessa idade, capoeirista, né? E foi dar aula no Elefante Branco, em Brasília. E deu aula para Cláudio Danadinho, para o Tabosa e para o meu mestre, entendeu? E o Danadinho é o mestre do Peixinho. Então teve toda uma ligação.
E eu sempre fico... Eu já convoquei alguns amigos meus do Senzala, aqui de São Paulo, principalmente, que a história da Senzala é uma história poderosíssima. Acho que depois do Mestre Bimba, a Senzala é o grande divisor de águas da história da capoeira mundial. Ponto final. Sim. Entendeu? Para quem Sim. estuda a Não história da tem, capoeira, não, é indiscutível. é indiscutível, entendeu? Porque toda a formação do grupo, a estrutura das graduações, a filosofia, a explosão que ele fez a capoeira ter no mundo inteiro. Ele é matriz de vários grupos, né? Ele tem a estrutura base, né? Sim. Central, de vários grupos no mundo inteirinho, entendeu? Então é muito importante manter uma história dessa viva, com a competência que ela tem até hoje. O Senzala tem quantos anos, né? Acho que o grupo mais antigo, um dos mais antigos, estruturados. Desde 63, né? São quase 60 anos, né, mestre? É muito tempo, é muito tempo. Aqui em São Paulo, eu acho que eu digo com as pessoas, não, mas a primeira corda da capoeira foi a... O que não é discutir corda, eu achei uma utilidade enorme, entende? Mas eu assim, não, a primeira corda foi a vermelha. A primeira graduação foi a primeira corda foi a vermelha. Segunda a branca e a terceira a preta. Ponto final. Sim. E a primeira, e o sistema de corda, a primeira corda foi do grupo Senzala, mas isso é coisa que não adianta a gente ficar discutindo. Agora, a história, ela né, não tem como a gente discutir a história do grupo. E é muito forte o trabalho que cada mestre tem dentro do grupo, entendeu? Essa forma como é conduzido o trabalho do grupo Senzala desde os fundadores, entendeu? Que cada um com sua particularidade, sua individualidade, foi isso que fez a diferença, que formou o grupo Senzala. Então, essa é a essência do grupo, entendeu? Então, quando o mestre Ramos chegou aqui em Minas, com toda aquela energia que ele, né, todo mundo conhece, sabe que ele tem, entendeu? A gente se encantou por isso, e eu acho também que a gente se deu muito bem com ele, porque nós sempre fomos muito disciplinados, e o mestre Sabatini, ele sempre pregou para a gente o respeito aos mais velhos, a hierarquia, entendeu? Então, a gente sempre entendeu isso, que para a gente crescer, a gente precisa de ter o mais velho, que o mais velho é importante para a gente, entendeu? Sim. Não adianta... hoje eu sou corda vermelha, mas eu sei que eu tenho os cordas vermelhos mais velhos, que tem muito mais conhecimento, né? Que tem muito mais experiência do que eu hoje, né? E assim entendeu? Exato. A gente não... O pai tem filho, o filho tem os filhos, né? Até na mesmo patamar que é pai também, mas ele vai ter sempre que entender que ele é filho. Exatamente. Essa hierarquia, né? O avô, o pai e o neto. Os três já têm filhos. Mas quem tem mais experiência? Quem cuidou? É o avô. O que o filho está passando aqui, entendeu? Ele está sofrendo porque ele está sofrendo algum probleminha, mas esse aqui já passou por tudo. Então tem que se reportar ao que tem mais experiência, entendeu? Independente de você ter a mesma graduação, são pais. É tudo corda vermelha. Que nem a pessoa, eu tinha alguns alunos meus, chega, Adelmo, você é corda vermelha já há tanto tempo, você podia botar uma corda vermelha e branca. Você é louco, meu irmão. Você é doido, não existe não. Para com isso. Eu abomino esse negócio, né, de vermelho e branca. Não pela licença dela. Eu acho que ela é exclusiva de um trabalho específico e não tem nada a ver com a minha realidade. Sim, cada um tem uma realidade, né? Exatamente. Então, tipo assim, eu fui corda vermelha quando meu mestre era corda vermelha. Hoje ele é um corda branca, que o mestre dele deu a corda branca para ele, entendeu? Ele é só um corda branca e um homem já de 78 anos de idade, ainda dá aula de capoeira, entendeu? Mas é importante saber que, tipo, no Senzala, por exemplo, só, vê o mestre Peixinho aí. É corda vermelha, sim, mas, não dá para comparar o mestre Peixinho, corda vermelha, com o vermelho que chegou agora. Tem nada a ver. E a corda não define. Na verdade, tudo se resume. Sim, não. De forma alguma. Porque tudo se resume ao respeito, né, mestre? Sim. A construção. Ao respeito. A construção ali que você teve com esse mestre, né? Com esses mestres. Qual é a construção, sua relação? Qual foi a sua relação de construção de respeito, de carinho, de profissionalismo com o seu mestre?
Se foi bem construído isso, é mútuo, né? Eu falo por mim, porque eu tenho uma construção de muito respeito com o meu mestre e ele comigo. O que eu tiver de falar com o meu mestre, eu tenho liberdade para falar e sei a hora e onde falar, como vou falar com o meu mestre, entendeu? Perfeito. Então, para ele poder entender qual é o meu questionamento, para ele também não ver que é uma falta de respeito às vezes, não entender como falta de respeito às vezes, algo que eu questiono, Sim. entendeu? E sim porque estou questionando porque eu quero entender. Você está entendendo? Exatamente, exatamente. E esse é uma troca, porque na verdade eu acredito que isso passa a existir quando o aluno reporta seu mestre com respeito e o aluno conquista o mestre como o mestre dele. Porque o mestre não precisa ficar conquistando o aluno. Pô, vem ser meu aluno, vem ser meu aluno. Não, o mestre está lá, é o trabalho dele. O aluno que se reporte a ele, eu aprendi assim, e eu adoro ser assim. Hoje eu sou um homem de quase 60 anos de idade, entendeu? E eu adoro estar sempre procurando meu mestre para conversar. Ele não precisa me procurar. Se ele precisar, ele procura, mas não há necessidade, entendeu? Mas Sim, legal. sim. Aí, eu já vi relações, e aconteceu comigo, de alunos me procurarem, entendeu? Querendo estar comigo, e começarem a tentar me moldar a realidade deles. Eu falei, peraí, rapaz. Aí tu quebra a hierarquia, né? Eu tenho que parar o meu carro, engatar uma ré, retroceder para satisfazer os seus desejos. Peraí, a capoeira está andando para frente. Eu estou acompanhando meu mestre, o mestre está acompanhando outras pessoas. E tem outros mestres que eu estou acompanhando. Então, a minha visão é para frente. Para trás, já fiz. Acabou. Então, você que está lá atrás, hierarquicamente, ou de idade, ou de tempo, ou de percepção de capoeira, que corra e passe a compreender o que eu tenho para oferecer. Se o dia você descobrir o que eu tenho para oferecer é bom, pô, vamos andar junto. Se você descobrir que o que eu tenho para oferecer não é legal, não tem problema. Segue a amizade. Sim. Vamos embora, que eu não sou dono da verdade nenhuma, sou dono mal da minha verdade. Agora, o que não pode é essa inversão, né? Eu me adaptar à realidade de um graduado com menos percepção, com menos tempo, com menos vivência. E tudo que eu fiz, tudo que você fez, vai ficar postado aonde? Você pode, sim, satisfazer os desejos de um aluno quando está em um momento de aprendizado ou um conflito pessoal que você pode resolver. Mas não você quebrar seus princípios. Para poder se adequar. Não pode. É um crime. Isso é um crime. É um grande crime. Isso eu não aceito. Eu tive conflitos assim, entendeu? Eu lembro que eu não conheci tão bem o mestre Peixinho. Eu tive com ele algumas vezes, por sorte. Eu queria saber uma coisinha. Não sei se você vai poder responder, porque eu acho que é uma coisa muito subjetiva, né? O mestre Peixinho é um cara... a minha percepção dele, eu não conheço ele. Tive com ele algumas vezes. Não tenho intimidade com ele, nunca tive. É um cara tão pacato, tão ali, tão na dele. E ele é um pilar tão forte da senzala. O que ele tinha? Fora dele. Ele era na dele, assim, ele chegava nos eventos e ficava na dele, mas ele tinha, assim, um carinho muito grande. Assim, eu não fui aluna diretamente dele, mas você percebia que o carinho muito grande pelos alunos, né? E na verdade, ele deixava livre o aluno, para o aluno mostrar quem era, né? Assim, eu acho que era essa percepção que eu via dele, entendeu? E quando se reportava ele, quando chegava até ele tinha sempre aquela resposta na ponta da língua para aquilo que você questionou, entendeu? E aí, se você tinha uma resposta boa, se você tinha alguma coisa a acrescentar, ok. Se você não tinha, também ele falava, então fica quieto, então escuta. Então ele era isso, sabe? Ele era muito objetivo, ele era pacato na dele, tranquilo na dele, chegava, mas ele era muito objetivo naquilo que ele queria, entendeu? Nas respostas, em tudo. Isso aí sempre foi. Que fantástico. Entendeu? Então, na verdade... Eu falo porque, por exemplo, várias vezes a gente fez evento aqui e trouxe ele. Aí chegou um evento que eu não convidei, porque a gente não tinha dinheiro, acho que nem para ajudar na gasolina na época. Veio só o mestre. A gente ia trazer só o mestre Ramos. E aí, de repente, chega o mestre Peixinho.
Caraca. Com o mestre. Aí chegou o mestre, aí ele falou assim, aí, você não me convidou, né? Mas eu vim si mesmo. Aí eu fui explicar para ele. Poxa, mestre, eu não falei nada com o senhor dessa vez, que é menor o evento, a gente não tinha dinheiro para ajudar na gasolina. Eu te pedi alguma coisa? Eu sempre te pedi alguma coisa? Era assim. Fantástico. Era esse nível, entendeu? Eu, quando eu gosto, eu venho e pronto. É. Então, várias vezes ele fez isso. Ele fazia isso com os alunos, entendeu? Entendi. Várias vezes ele fez. Ele promoveu intimidade, né? Sim, sim. E, por exemplo, eu fiz evento, ele nunca gostou muito de eventos femininos. E desde 96 eu faço. Em 96 eu fiz a primeira roda, aí em 2000 eu queria fazer um evento maior e falei com o mestre Ramos, eu quero fazer um evento aqui feminino, não assim só, porque os meus eventos nunca foram exclusivamente só femininos. Né? Em 2000 até que foi mais. Mas depois, no final, os homens participaram também. Perfeito. Aí eu quero fazer, aí o mestre Ramos falou com o mestre Peixinho, pô, mestre, deixa a Tilda fazer aqui, vamos ver qual é, não sei o que, tal. Você sabe que ela dá conta. E o mestre Ramos sempre me apoiou nesse sentido, entendeu? E aí eu fiz o evento, o mestre Peixinho veio no evento. E quando eu tentei oferecer o berimbau para ele, ele falou, não quero saber de nada não, estou aqui como telespectador, tirando foto, curtindo, curtiu o evento o tempo todo, entendeu? E a gente viu que a gente mesmo estava armando os berimbau, cantando, as meninas tocando e tal. E aí depois a gente fez uma fita, né, foi um DVD, e a Ana foi mostrar o DVD que eu mandei para a Ana. Ele foi e tomou dela. Não, isso aqui é meu. Isso aqui é meu DVD. Isso aqui fica comigo. Então, para você ver como que ele era. Entendeu? Então, quando ele curtia mesmo. Então, foi muito bom. A presença dele aqui em Minas, com a gente, foi muito forte. Assim, sempre foi muito forte. A gente, às vezes, tinha alguns problemas aqui, mestre Roda, aí ele vinha com uma turma, ele e o mestre Ramos. Eles nunca deixaram a gente na mão. Que legal. Que maravilha. E olha que teve um momento aqui que a capoeira foi muito violenta. É década de 90, né? Sim. Essa década. A idade média da capoeira foi a década de 90. 80, sim, 90 foi sim. A escuridão total. Quem sobreviveu sabe o que aconteceu e sabe contar a história. É complicado. Foi complicado naquela época. É verdade. Olha, aqui tem muita história, mestre. Muita história. Dá um livro, né? Eu estou escrevendo um. Já de Brasília lá. Sim, mas vou lançar para você morrer. Mas a ideia aqui a gente também é resgatar essas histórias, que não foi fácil, não. Mas vencemos. Acredito. E falando de mestre Peixinho, já que não tem fogos que ele gostava, tem cachorro latindo, né? Tem. Que ele gostava de fogos. Chegava aqui e soltava os fogos. Muito barato. Percebe claramente que o mestre Peixinho tinha essa unanimidade, porque ele respeitava a sua identidade pessoal, né? E dava condição de você se modelar a ele, porque isso existe modelagem. O que é modelagem? Eu queria ser meu mestre. Quando eu era moleque, era uma referência de homem, né? Eu ser igual ele, falar igual ele, andar igual ele, se vestir igual ele. Eu queria ser ele. Até que meu cabelo é fino, hoje não tem mais cabelo. Era fininho, cabelo de índio, com negro. E o meu mestre é negão, Black Power, né? Eu queria ter o Black Power, eu nunca conseguia ficar com esse cachinho enroladinho. Eu deixava balançar o cabelo assim, ainda bem que não tem foto dessa época, né? Era horrível. Mas porque eu queria ser igual a ele. Isso chama-se modelagem. Até o dia que você se passa a ter a sua própria identidade. É um processo bom e natural. E o mestre Peixinho proporcionava isso para as pessoas. Ele não condicionava ninguém a ele. Seja você. Não, de forma alguma. Isso percebo nos outros também. Você percebe isso nos próprios alunos deles mais velhos. Cada um, mestre Tony, mestre Ramos, né, mestre Feijão, você vê o mestre Arruda, mestre Jacaré, você vê a personalidade, a diferença de cada um deles. Cada um tem a sua identidade, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom, porque preserva a originalidade, né? Eu sempre falo, pessoal,
Rapaz, o bonito, sabe o que é um ser humano bonito? É o ser humano original. É você se aceitar como Uhum. você é, porque na verdade a beleza é subjetiva. A beleza não é expressada no Sim. rosto, é no ato. Entendeu? A gente vê os mestres antigos. Por que a gente queria estar perto de mestre Valdemar, estar perto do mestre Ezequiel? Entendeu? Aham. Isso seria o quê? Uma história que simbolizava pela beleza do que eles fizeram. Isso era, a gente queria estar perto desses caras, a gente viajava assim, horas, com fome, sem dinheiro, para estar perto desses caras, dessas pessoas que a gente não tinha nenhuma relação íntima com eles. Mas porque transmitiam o quê? Sim. A beleza, que a beleza e a verdade, elas se misturam muito, entendeu? Elas se misturam muito. A verdade é a beleza e a beleza é a verdade. Isso é filosofia. Mas isso a gente Uhum. sente na prática, quando um mestre ele exala a capoeira, ele exala uma história. Entendeu? Tipo assim, apertar a mão do mestre Peixinho, por exemplo, você não aperta a mão de um homem, aperta a mão de uma história, né? E como apertou a mão do mestre Sim. Guimba, do mestre Pastinha, é uma história gigantesca. Não é um indivíduo. Ele carrega uma composição gigantesca. É como você está construindo uma história enorme quando alguém está perto de você, nessa Tita, aperta sua mão, está contigo. Não é só de uma mulher, de uma mãe, de uma professora de capoeira. É uma história que foi espicaçada com o tempo e foi reconstruída, entendeu? E tem resultado hoje, entendeu? O legal é isso. Você está na capoeira há É. tanto tempo e ainda produtiva e sem querer parar de produzir. A capoeira proporciona uma coisa maravilhosa na nossa vida, é isso, né? Proporciona assim, uma perspectiva de futuro. E sempre vai ter. Sim, sim, sim. A capoeira nos dá longevidade. Isso, longevidade, essa Ela nos, palavra. pro- ela nos, pro- ela nos proporciona longevidade. Pode ver. Dificilmente você vê um mestre de capoeira com Alzheimer. Dificilmente você vê um mestre de capoeira assim, quando é mais velho, você vê essa quem tá ranzinza. Isso tem porque a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando meio ranzinza mesmo com algumas coisas. Isso aí é Exatamente. normal. Esses Mas, valores. mas Alzheimer, eu não conheço. Se tem, eu não conheço o mestre de capoeira com Alzheimer. Por quê? Porque ela nos proporciona a gente estar vivendo o velho, o novo, o tempo todo. Exatamente. Porque Exatamente. a gente tá vivendo, lembrando do passado, porque nas histórias que eles contam pra gente, que vão contando das suas histórias, e às vezes a pessoa fala, mas repetido, eu já ouvi essa história. Mas cada vez que é contada tem uma coisa diferente, e a Isso. gente está vendo o novo, porque é o jovem que está procurando saber do seu passado. Então você vai contando e você vai vivendo aquilo. Então você vai se juvenil, né? Continua jovem de uma certa forma, entendeu? Essa longevidade que a capoeira proporciona para gente, que muitas vezes as pessoas acham, olha para a gente assim e falam assim, bom, não sei, eu tenho 51 anos de Hum. idade. Aí, mas você não tem essa idade, não? Que isso? É, Não parece ter essa idade. Mas aí eu falo, é porque eu vivo da capoeira. A capoeira me proporciona isso. Entendeu? exatamente. Eu não apresentar uma idade que eu tenho porque eu me sinto jovem. Mesmo Sim, ainda, às vezes, o corpo não obedecendo do jeito que eu quero. e a recuperação demora, né? Demora. Mas a Demora gente mais. continua se sente jovem. Então, às vezes, a gente precisa aprender a transmitir o poder de longevidade que a capoeira tem. Sim, esse é um excelente segredo, é uma grande forma de mostrar os efeitos da capoeira, né? Porque a capoeira ela é contra o tempo, né? Isso é óbvio. É, Eu vejo aqui, Messi Andrade, por exemplo, 73 anos de idade, o Messi Brasília, 80 e tantos anos de idade, vai pro chão, desce na pois é. caixão, cabeçada, fica na frente, o pé na cara, Então, entendeu? O homem comum, naquela idade, 60 anos, já está parado, gordo, já. cansado, no máximo toma uma cervejinha, uma semana jogar xadrez. O capoeirista não. É porque é o seguinte, Não. nós somos energia. Eu acredito que o ser humano, tudo é energia. Todo o universo é energia de várias formas, entendeu? Eu acredito que o ser humano é a energia de melhor qualidade. Essa energia tem uma circularidade.
E a capoeira faz que essa energia, tem aquela força centrífuga, assim, ó, a 1000 por hora, que não para. Entendeu? Tanto é que aqui a Lide escreveu aqui, ó, Mestra Tida, também é esse exemplo de história, como mestra, como mulher, esse jeito maternal que nos faz acreditar todos os dias na nossa capoeira. Só gratidão. Quem escreveu isso foi a Lide Senzala, entendeu? É a Lide. Uma moça que deve ser mais jovem, não conheço ela, infelizmente, mas deve ser mais jovem que você. Ela é aluna nossa aqui. Tá vendo? E tem você como uma referência, entendeu? E essa referência não é do jogo da capoeira, entendeu? Acho que o jogar fica em segundo plano, é da vida, né? Sim, é da vida. É da vida, isso é legal, entendeu? O meu mestre me ofereceu a vida inteirinha. É mais para a vida do que para a capoeira. Ele me ensinou muita coisa da capoeira. Sim. Mas eu aprendi com você, aprendi com um monte de gente também, a minha composição de jogar. Mas a minha composição de ser humano, quem botou a primeira semente, cultiva ela muito, é o mestre. Por isso que é uma grande referência. Entendeu? E com isso certeza. é legal. Isso é legal, né? Ver você assediada por crianças, por adolescentes, por adultos, por idosos, tipo assim, como uma referência. Isso ajuda na sua longevidade. Sim, não é ego, não. É amor. É diferente. É amor. É amor. É amor. É pura e simplesmente amor. Durante a pandemia, eu perdi e fiquei assim, meio que perdida. Aí, hoje eu dou aula numa academia aqui de musculação e eu fiquei 2 meses, 3 meses dando aula para um aluno, que eu estava dando aula online para ele. Perfeito. E aí depois é criança, tem 7, 8 anos. E aí eu fiquei dando aula para ele, sozinho. E aí alguém me perguntou assim, acho que até o mestre perguntou assim, mas como que você consegue dar aula para um aluno vir, às vezes debaixo de chuva, para você dar aula para um aluno? Falei, sim, porque ele está ali me esperando. Olha só. Ele merece o respeito, porque ele quer a capoeira. Entendeu? Fantástico. E hoje, né, quer dizer, hoje já voltou, os 10 alunos, já estão com os 10 alunos nesse espaço, que já estão voltando os alunos. Então, a gente precisa amar o que está fazendo e respeitar quem é que está fazendo também. Passar esse amor para quem está fazendo. Aqui é muito difícil de trabalhar com a capoeira, mestre, porque eu dou aula em escola particular, tenho alunos da escola particular, alunos do projeto social, né, que é a prefeitura, eu trabalho pela prefeitura, aí tem muitos alunos, mas a academia é muito pouco aluno, porque o bairro é pequeno, é uma cidade, culturalmente falando, assim, muito difícil da gente trabalhar com a capoeira. Acredito. E adolescente, então, é complicado. E hoje, e dentro das academias, hoje tem muitas outras opções, e o adolescente não quer fazer, né? Ele quer ficar no celular. E aí hoje tem tantas opções assim de moda que, como é uma cidade de interior, e culturalmente falando, eu posso dizer, é muito atrasada, entendeu? Então, a gente tem que buscar o aluno no laço, assim, às vezes, entendeu? Então, eu tenho que respeitar esse aluno que está ali. Eu dou aula para um aluno sem problema nenhum. Ele treina até mais. Ele treina até mais, porque quando está sozinho, ele tem atenção especial toda voltada para ele. Entendeu? Exatamente. E você tem uma roseira no seu jardim, é uma semente. Você bota lá e vai cuidando. Vai cuidando, vai cuidando. Sim. Vai multiplicando. É a semente. Não tem jeito. Isso é importante. E o mestre faz isso. Eu sempre falo o seguinte, mestre, a mestra, é um servo, é um cultivador. Sim. Ele serve do conhecimento, serve da sua vida, serve do seu corpo, do seu saber, para quê? Criar sementes, se as sementes vão produzir. Algumas vão morrer, vão ficar no caminho, vão ver outra coisa, mas tem que plantar semente sempre. É fundamental. Sim, e a capoeira é isso, né? Ela é a nossa é a nossa resistência, né? E a gente está servindo a arte, né? Exato. A gente está servindo a arte para que ela se mantenha. Exatamente. Né? E com isso, a gente consiga deixar
algum legado, né? Alguma semente boa, né, para o Isso, futuro. exatamente. E graças a Deus, eu sou muito Exatamente. feliz. Que bom. E agora imagina se o Paulo Flores, Rafael Flores, não tivesse gostado da capoeira, não tivesse ido na Bahia, ter nada na garagem deles lá. Imagina. Olha o buraco Pois é. cultural que eles vão deixar. Eu gosto nem de pensar nisso, até medo, até arrepia, de pânico, entendeu? Porque é uma Aham. relação eu acredito na capoeira, eu quero a capoeira, eu vou pegar isso aqui. E eram só 2, 3, 4 pessoas ali, e olha como é que tá. Porque alguém E quantas aceitou. vidas não foi transformada, né, mestre? Nossa, olha, não tem governo no mundo A que gente não pode faz. ser egoísta hoje pensar, não sei o quê. Não, sim, a gente tem que reconhecer todo esse processo. Porque quantas vidas não foram transformadas através dessa semente que brotou lá, né? Eles transformaram vidas e transformou pessoas e outras pessoas foram transformando e assim vai o legado, entendeu? Exatamente. É um grande marketing de relacionamento. A capoeira é extraordinária. Mestra, preciso fazer 5 perguntas para a senhora. Posso? Não, pode, vou Depois eu tentar faço. responder. Legal. Responde que eu quero aprender. Depois eu faço as minhas considerações finais e a senhora encerra a live, que é sua, tá bom? Tá joia. Mestra Tita, eu tinha que cuidar de falar seu nome. Tida. 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 Até no Rio dos Hoje eu falei errado. Desculpa aí. Eu Não, troquei. é tranquilo. Tita. Uhum. Mas acho que a sonorização saiu certa. Minha querida, o que é a capoeira? Vida, Vida. ancestralidade. Fantástico. Acho que na essência é isso mesmo. Mestra, lá dentro de você, quem mora lá? Quem é você? Quem sou eu? Complicado, né? É difícil. Eu sou aquilo que a vida me fez ser, que Deus me permitiu ser. Capoeira. Olha que maravilha. Fantástico. Minha querida, os jovens merecem vivenciar a capoeira? Com certeza. Por Os quê? jovens merecem e precisam vivenciar a capoeira. Por quê? Para que eles tenham essa relação de entender o poder que a capoeira pode transformar na vida deles. O poder que a capoeira pode fazer com que transforme a vida deles. Entendeu? E conhecer e valorizar a sua ancestralidade. Fantástico, muito bom. Minha querida mestra, uma perspectiva dramática. Exclui, deleta a capoeira na sua vida. A senhora nunca conheceu capoeira. O que a senhora seria hoje? A senhora consegue alcançar? Mestre, é difícil, entendeu? A gente alcançar. Eu sou formada em educação física, sou professora. E uma vez a minha mãe queria que eu fosse professora. Eu fiz magistério. Olha. Eu fiz magistério, primeiro ano de magistério. E eu fiquei apavorada com o magistério. Sério? Porque, eu falei assim com minha mãe. Eu fiz o primeiro ano do ensino médio magistério. Eu não vou ser professora, eu não vou lidar com essas pestes desses meninos aí, eu não vou querer dar aula para criança, não, porque dá muita dor de cabeça. E o meu professor ensinava matemática com palitinho e tampinha Não. de garrafa. Aí eu fiquei apavorada com como que era. Aí fui para contabilidade, fiz contabilidade, técnico em contabilidade. E aí, depois, eu trabalhei muitos anos dentro de escritório de fábrica de móveis, junto com meus irmãos. E depois eu falei que eu não queria mais trabalhar dentro de escritório. Aí eu comecei a dar aula de capoeira. Aí eu fui justamente começar com aula de criança. Olha só. Até parece um antagonismo também, né? Uma contradição, né? Com trabalho para criança.
E aí eu falei que eu só ia formar quando eu fosse formar em educação física. Eu só ia fazer faculdade quando eu fosse fazer educação física. Para capoeira, para me ajudar na capoeira. Então Olha eu que nasci legal. para capoeira. Não tem Não como, tem outra não tem saída, como, né? não tem como eu deletar a capoeira. Maravilha, muito bom. Sensacional. Essa discussão foi muito boa. Minha querida mestra, o que você espera da capoeira? Eu espero que ela continue sendo essa força, essa energia, modificando a vida de todos, de todo mundo, para o bem, e que as pessoas tenham mais respeito com ela, com as tradições, respeito ao mestre. A minha perspectiva é que a capoeira ela não tem como voltar para trás. A capoeira só vai para frente. Hoje a capoeira não adianta a gente pensar que ela vai voltar. Não, ela vai para frente, a gente precisa manter a tradição e deixar ela ir embora, porque ela por si só ela se sustenta, se transforma, né? Se dá continuidade. Se a gente não tomar cuidado com ela, ela dá rasteira na gente. Sim, Entendeu? fantástico. Se a gente não cuidar dela, ela dá rasteira na gente. E para se levantar, tem que ter muito jogo de cintura, muita malícia. Entendeu? Então, o que eu espero é isso, é que ela continue sendo isso, um instrumento transformador de vidas. Fantástico, mestre, fantástico. Essa é a voz de quem tem experiência, a voz da sabedoria. Parabéns, minha querida. Mestra, o que você pode fazer pela capoeira? O que eu posso fazer? Sim. Cuidar, respeitar, continuar treinando, continuar jogando, continuar levando a capoeira em todas as minhas falas, dentro de todos os lugares que eu vou, falando do benefício dela. Isso que eu posso fazer, mostrar a sua importância, o quanto ela pode contribuir. E eu faço isso em todos os lugares que eu vou. Quando eu viajo, né? Quando as pessoas perguntam, você continua fazendo capoeira, mestre? Sim, eu continuo respirando. Vivendo. Vivendo. Exatamente. Minha querida, eu quero te agradecer profundamente esse banho de sabedoria e de conhecimento, tá? Tudo sintetizado em uma vida todinha dedicada à capoeira, porque a capoeira ela cria a filosofia, o filósofo, a filósofa de uma vida. Porque o que é a verdade? A verdade é a sua existência e tudo que você fala baseado num resultado positivo que você construiu. Te agradeço profundamente essa oportunidade. Muito obrigado. Pode encerrar a live do jeito que você quiser, porque ela é sua, minha querida. Por favor. Ô, mestre, muito obrigada. Eu só tenho que te agradecer essa oportunidade de eu estar aqui, das pessoas me conhecer um pouco mais, de forma diferente. Já fiz várias outras lives, mas aquilo que eu te falei, cada história, cada coisa a gente conta, tem uma coisa diferente, né? Para se ouvir. Sim. E eu quero gratidão a todos aí que estiveram aí presentes nessa live, todos que puderam participar, que vieram. Muito gratidão a todos vocês. Espero ter contribuído de alguma forma, né, para alguém entender o quão importante é a nossa arte, que é a nossa cultura, a importância da gente levar, preservar, cuidar, respeitar de todas as formas, entendeu? E sempre estar olhando para frente, vendo a capoeira sempre como uma perspectiva de futuro que vai nos promover vida, né? Amizade, amor. A gente constrói essas amizades. Muitas vezes as pessoas de outras artes que fazem capoeira não entendem o quanto que a capoeira ela constrói isso, de a gente, essa amizade com o outro. Às vezes eu nunca fui num evento de capoeira primeira vez, a pessoa me dá a chave da casa, me deixa dormir loucura, né? Na cama da pessoa. Então, isso é loucura e que só a capoeira, eu acredito nisso, porque muitas outras pessoas de outras artes marciais falam que isso não acontece. E na capoeira isso acontece. Muitas vezes, que maravilha. É o amor, né? É o amor. E continue aí, praticando, jogando, treinando, levando a sério a capoeira,
dentro dos fundamentos de cada escola, de cada mestre, respeitando sempre o seu mestre, a sua escola, né? Isso é importante. Isso é exatamente. Maravilha, minha querida. Minha querida, gratidão, beijo no coração, Obrigada. fica na paz. Logo, logo Foi um nos veremos prazer. pessoalmente. O prazer foi todo meu, a honra foi minha, tá? Tchau. Obrigada. Tchau todo Tchauzinho. mundo, tchau, mestra. Tchau, todo mundo.